Fala, cervejeiro, tudo certo? Cara, eu tô super animado para essa aula. Eu tenho certeza que é a aula que vocês têm esperado desde quando compraram o curso, que é a aula que vocês mais querem fazer. Enfim, é importante que se tenha também toda essa base que agora vocês já têm, por causa das outras aulas. Mas eu quero dizer que eu tô super feliz. Deu bastante trabalho fazer essa aula, com todos os detalhes que eu quis botar aqui. E acredito também que esteja bem clara, de vocês entenderem tudo sem ficar dúvidas. E vamos fazer cerveja. Eu sei que eu já te mostrei esse fluxograma antes, mas ainda assim eu vou utilizar ele para esse primeiro slide da nossa aula, para te dizer o que eu vou te falar agora e o que eu vou te dar mais detalhes numa próxima aula, que é uma aula bem teórica, uma aula de mais cálculos, enfim, com mais detalhes. Primeiro a gente vai moer o malte, né? Tá tudo bem detalhadinho, a gente filmou como é que se moe o malte, também filmamos uma boa moagem, uma moagem muito fina, uma moagem muito grossa, tudo para vocês entendam bem. A mosturação, eu vou te falar como é que faz, tudo certinho, em que etapas eu deixo a panela aberta, em que etapas eu deixo a panela fechada, como é que liga o fogo, enfim, são coisas bem simples. Mas também a gente vai dar todos os detalhes para vocês. E esses slides, essas etapas em laranja, a gente vai falar com mais detalhes na aula teórica. Por exemplo, na etapa de mosturação, eu vou te falar quais temperaturas ativam quais enzimas, quais os resultados de cada enzima na nossa cerveja e tudo mais. Filtração também é uma parte filtragem. É uma parte bem prática, assim, não tem muito detalhe para te passar depois. A fervura também é bem simples. Entretanto, é nessa etapa que a gente faz a lupulagem da nossa cerveja. Então eu vou te falar em que etapa eu adiciono qual tipo de lúpulo. Nessa etapa eu vou ter esse tipo de resultado, naquela etapa eu vou ter outro tipo de resultado. Quais lúpulos eu escolho para cada etapa. Enfim, essa parte mais detalhada mesmo. Resfriamento e decantação com Whirlpool também é bem prática. Retirar o trube, separar o trube, que é um pouco de resíduos sólidos que vocês também já sabem, também é parte bem prática. Vou falar de detalhes da fermentação também, como é que acontece, enfim, coisas sobre leveduras que vão te ajudar a escolher a levedura, a entender melhor como é que tudo isso funciona. A parte de retirar a levedura para iniciar a maturação, eu sei que isso é meio dúbio, tem gente que recomenda, tem gente que fala que não precisa, mas enfim, é uma parte também bastante prática. Depois a maturação, vou te passar mais algumas coisas teóricas também. E o envasamento, que a gente pode fazer de duas formas. Uma é engarrafar, o que vai exigir o priming, que é o que vai dar o gás à nossa cerveja, que eu vou falar também numa aula mais teórica de contas e cálculos. E o embarrilhamento, que a gente não vai precisar fazer o priming, porque a gente vai injetar o gás ali dentro de um barril de gás, né? de um cilindro de gás. E depois disso tudo, a gente toma cerveja. E só para que vocês entendam por que a etapa de embarrilhamento está em verde, esse é um curso extra, tem gente que ganhou esse curso, então vai estar liberado para quem fez a compra nas promoções que envolvem essa etapa da produção também. E para quem não comprou em promoção, que envolve isso, enfim, vai estar disponível também para vocês fazerem a compra aí dessa etapa da produção. Então vamos lá começar a nossa aula. A moagem de grãos tem o objetivo de preparar o grão para abraçagem, que é melhorar a eficiência do tratamento térmico que a gente vai fazer. Porque a abraçagem, na verdade, é um tratamento térmico, que a gente põe o grão em determinadas temperaturas por um X de tempo para ativar alguma coisa nele. E para que a gente consiga realmente facilitar esse tratamento térmico sem atrapalhar algumas coisas posteriores, no caso da filtragem, tem um tamanho aproximado de grão que a gente quer. Então tem que ter um pouco de farinha, não pode ter nenhum grão inteiro. No interior do grão exposto, a parte branca é bem fácil de ver. E a casca tem que estar também danificada. Mas danificada não é triturada e nem moída. São pedaços grandes de casca, assim. No vídeo vocês vão ver bem.
Aqui um exemplo de moagem muito fina. Nota que as cascas estão bem trituradas, tem pouca casca grande. Aqui é regulando o tamanho da moagem no aparelho. Cada aparelho aí vai ter a sua forma de fazer isso, né? Aqui uma moagem é muito grossa, tem muito grão inteiro, então vai ser difícil para molhar o interior do grão e conseguir fazer o tratamento térmico. E aqui uma moagem ideal, onde tem grãos abertos, dá para ver o interior do grão, e tem cascas grandes também, e não tem nenhum grão inteiro. É na abraçagem ou na mosturação que a gente faz o nosso mosto. O mosto é o quê? É esse líquido, esse pré-cerveja, que é que a gente vai dar para a levedura transformar em cerveja depois. Então, o principal objetivo da abraçagem é transformar o amido em açúcares. O amido é uma substância já que está no grão e também tem algumas outras substâncias, tipo proteínas, que a gente vai trabalhar. Mas a principal é transformar o amido em açúcares fermentáveis, que são açúcares que as leveduras vão conseguir fermentar depois. A gente faz isso através de patamares de temperatura e tempo, que cada receita vai ter os seus. Depois, na aula teórica, eu vou falar para vocês com mais detalhes como é que isso funciona. Todos os slides que tem esse asterisco em cima ali, vai ter uma aula teórica depois. Então, vamos supor que a receita fale que tem que ficar a 65 graus por 1 hora. Então, eu vou elevar a temperatura a 65 graus e quando eu chegar lá, ou no caso, quando eu chegar quase lá, eu vou desligar o fogo. Isso eu vou mostrar no vídeo certinho. Depois eu vou tampar a panela e medir a temperatura a cada 10 minutos. Quando abaixar muito, eu ligo o fogo de novo, espero subir um pouco a temperatura até onde eu queria, desligo, fecho a panela e meço de 10 em 10 minutos. Uma dica que a gente dá também é provar depois de cada temperatura teu mosto. Isso vai te ajudar a aguçar o paladar, entender como é que as coisas acontecem e tal. Vai notando que vai ficando cada vez mais doce. E é aqui também que a gente vai fazer o teste de iodo. O iodo, ele vai reagir com o amido. Fica uma solução preta assim, fica preto. Se a gente fizer o teste de iodo e tiver ainda iodo na nossa mistura ali, no nosso mosto, a gente tem que fazer mais tempo de braçagem. Se não acusar iodo, se não reagir, se não ficar preto, a gente pode continuar com a nossa produção. E o teste de iodo é feito depois que a gente já passou por todos os patamares de temperatura e que a gente acredita que já esteja tudo certo, tudo pronto, que eu possa ir para uma próxima etapa. Só que para verificar se eu realmente vou para essa outra etapa, eu faço o teste de iodo. E se o teste de iodo der positivo, se tiver iodo, eu volto para a última temperatura da minha braçagem ali, que foi indicada na receita. O nosso processo de braçagem ou de mosturação, que é a mesma coisa, nunca é 100% eficiente. Normalmente a eficiência de equipamentos caseiros fica em torno de 70%. E isso acontece por vários motivos, desde a tua panela, de calor, questões de calor, tamanho da panela, forma da panela e tudo mais. Uma dessas questões é esse pozinho que está saindo ali do saco de grãos, é material de grão, né, que a gente poderia estar utilizando, mas que está sendo perdido, por exemplo. Então, para vocês verem como é que fica na panela a mistura de grãos de água, fica tipo esse mingau, assim, meio que uma sopa. Depende de cada receita e quantidade de água e grãos. Essas quantidades vão estar especificadas na receita, né? Mas só para vocês terem uma ideia como é que fica. Fazer cerveja não é nenhuma ciência espacial. Então é só botar a panela em cima do fogareiro e quando precisar ligar o fogo, ligar, né? Normalmente, só para mostrar para vocês que é normal. Cada receita vai ter os seus patamares de temperatura e tempo, mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Enquanto o fogo estiver ligado na parte de braçagem ou mostura, é muito importante ficar sempre mexendo. Por exemplo, a parte de baixo da panela não pode ficar mais quente que a parte de cima, porque isso pode causar a inativação
de algumas enzimas, pode acabar caramelizando alguns açúcares que tem ali dentro do mosto. Por que então que a gente tem que desligar o fogo antes de chegar na temperatura que a gente quer? Porque existe um certo lag entre a temperatura do mosto mudar e o termômetro capturar. Vocês vão ver que mesmo depois de desligar a temperatura, de desligar o fogo, ainda a temperatura vai subir um pouquinho. Só que se eu passo da temperatura que eu quero, da minha temperatura limite ali, eu acabo inativando enzimas. Então eu não posso voltar depois, esperar o mosto esfriar para voltar. Por isso que tem que ter esse cuidado de desligar um pouquinho antes. Eu indicaria aí 1,5 graus, até vocês irem pegando bem o jeito do equipamento de vocês, que isso varia de cada equipamento. E aí acompanha no termômetro, ver quanto que sobe de temperatura mesmo depois de desligar o fogo. Nesse vídeo aqui é a gente abrindo a panela para medir a temperatura, para ver se está no patamar que a gente quer. E assim também já consigo mostrar para vocês como é que vai ficando o nosso mosto com o passar do tempo. Traz para cá, isso. Costa o depoimento. Daí depois, agora tu vai cortar, né? É o seguinte, que tu vai falar o seguinte, que é importante experimentando a cerveja a cada etapa e percebendo como ela está mais doce. Isso também ajuda a identificar se está funcionando ou não a abraçagem, que é transformar amido em açúcar. E vai fazer com que o cervejeiro comece a aprender a identificar notas de malte e os sabores da cerveja pronta. Esse é o teste de iodo, é bem simples de fazer. É só abrir a panela e pegar com um copo ou alguma coisa uma amostra do nosso mosto, sem cascas e grãos, que isso atrapalha na avaliação. E aí a gente pinga aquela solução de iodo 2% no nosso mosto. E se reagir, se ficar preto, é porque tem muito amido ainda. E a gente quer transformar esse amido em açúcar. Então tem que continuar com a abraçagem. Se ficar só um pouquinho escuro, esse marronzinho assim, é que já reagiu tudo, já converteu o nosso amido em açúcar e a gente pode ir para as próximas etapas. E é na filtragem então que a gente remove resíduos indesejados, como por exemplo as cascas de grão, que a gente não quer levar para a fervura por causa da extração dos taninos. Para fazer a filtragem, como é que se procede? Então a gente prepara a panela com fundo falso ou filtro bazuca. É bom fechar a válvula, isso parece brincadeira, mas às vezes acontece, de botar a cerveja dentro da panela, o mosto dentro da panela e começar a vazar. Então certifique-se de que a válvula está fechada e engata a bomba. Depois é só verter o líquido da panela dentro da outra panela, que vai estar com fundo falso já preparado. E quem não tem equipamento avançado é no braço mesmo. E deixar então ciclando isso por mais ou menos 5 minutos. E é nessa etapa que a gente adiciona o restante de água da receita. Por quê? Porque com uma água nova, com uma água sem açúcares, a gente consegue retirar mais açúcar das cascas e dos grãos da cama de grãos. Porque quando o líquido está saturado de alguma coisa, ele consegue absorver menos, correto? Então com essa água nova, a gente consegue retirar ainda mais açúcar, que é o que a gente quer, dos grãos e das cascas. E essa nova água que a gente vai adicionar, a quantidade vai estar descrita na receita e a temperatura é a mesma do nosso mosto, ou seja, 78 graus. Também não tem nenhum mistério essa parte, é bastante braçal, dependendo do equipamento que se tem, mas não tem nenhum mistério. É só então, depois de preparar a panela, como eu falei no slide anterior, ligar a bomba e aí o líquido que ele está passando por toda a cama de grãos que é formada dentro da panela, passa pela bomba que joga o líquido de volta para cima. E aí a gente põe de volta esse líquido, o mosto, dentro da panela. Então ele fica ciclando ali. E o que vai filtrar o mosto, na verdade, é o próprio grão, são as próprias cascas e tudo mais que fica ali de resíduo sólido. É importante que o líquido não entre de volta na panela com muita força, porque se assim for, ele pode abrir um buraco na nossa cama de grãos e atrapalhar com a filtragem.
Por isso então a gente pode utilizar escorredor de macarrão, escumadeira, alguma coisa para frear a velocidade do mosto. Outra dica é ficar botando o líquido de volta na panela, mexendo assim, em diversos locais da panela. Isso faz com que também seja mais difícil de estragar a cama de grãos, né? Ficar fazendo esse, como está no vídeo ali, aquele círculo. E essa filtragem que a gente vai fazendo no mosto vai deixando ele mais claro. Em mais ou menos 5 minutos, talvez até um pouquinho menos, a gente vai já notar bastante a diferença na coloração dele. Vou deixar ele bem mais claro. E quando ele estiver bem clarinho, quando ele já não estiver mais clareando, a gente já pode colocar ele não de volta na panela para ciclar, mas sim em uma outra. E é agora que a gente adiciona o restante de água na nossa receita. E para terminar essa parte, é indicado também utilizar luvas, porque as mangueiras ficam bem quentes, o líquido está bem quente, né? Tá 78 graus. Esse então é o resultado. E agora para vocês verem a nossa cama de grãos que fez a filtragem toda. Proteínas coaguladas. E depois que a gente separou o sólido do líquido e algumas substâncias também que coagularam, a gente vai ferver o nosso mosto. O objetivo da fervura é a esterilização e inativar enzimas para que parem de ocorrer reações químicas dentro do nosso mosto e também adicionar o lúpulo, que a gente chama de lupulagem. Para ferver é importante estar com a tampa aberta, porque algumas substâncias que a gente não quer, como por exemplo a oxidação, deixam o mosto pela evaporação. E aqui também a gente pode utilizar algumas coisas que são opcionais, mas que vão trazer estabilidade coloidal para a cerveja. E novamente, estabilidade coloidal é a inibição de reações químicas. E também vão trazer um resultado visual, que é diminuir a turbidez da nossa cerveja. Existem duas coisas que a gente pode utilizar aqui. Uma é o Whirlfloc, que a gente vai utilizar no vídeo, e o outro é o Polyclar, que a gente não utilizou. O Whirlfloc é indicado utilizar 15 minutos antes da fervura terminar. Ele vai ajudar na decantação de proteínas que causam turbidez, e o Polyclar 10 minutos antes de terminar a fervura e vai ajudar na decantação de proteínas e polifenóis. E como eu falei na aula de visão geral, uma fervura vigorosa vai ajudar na qualidade da tua cerveja. E logo no início da fervura vai formar essa espuma em cima do mosto. Não tem problema, ele é formado de proteínas que vão acabar se decantando mais para frente, mas a gente já pode aproveitar e retirar eles com uma escumadeira ou alguma coisa assim. Agora, exemplificando a adição de lúpulo na fervura, é só então, depois de pesar a quantidade que eu vou utilizar, eu virar dentro da panela. Lembrando que existem dois tipos de adição de lúpulo: o lúpulo de amargor e a adição de lúpulo de aromas. Isso eu vou explicar melhor na aula teórica. Aqui a exemplificação da utilização do Whirlfloc, também não tem segredo nenhum, é só na hora indicada colocar a quantidade indicada na fervura. No caso aqui foram 2 tabletes. Prestem atenção agora na evaporação que acontece durante a fervura e também durante a braçagem. Olha ali na panela como tem um risco que está mais alto que agora. Isso tudo foi água que foi perdida durante as etapas de fervura ou de braçagem. E depois de ferver o nosso mosto, a gente tem que resfriar. E tem que resfriar o quanto antes. O objetivo do resfriamento é evitar a formação de resíduos indesejados. Por isso a gente tem que baixar de 72 graus o mais rápido que a gente conseguir, porque a essas temperaturas tem alta taxa de oxidação do mosto. E lembra que na fervura tem algumas coisas saindo do mosto através da evaporação. Agora a gente não tem essa evaporação toda, então as substâncias que se formam, como por exemplo as decorrentes da oxidação, vão ficando no mosto e vão acarretar em gostos na cerveja, ou sabores, ou aromas que a gente não quer. E também a essas temperaturas forma o DMS, que é o sulfeto de metilo, que
traz gosto de vegetal cozido nas cervejas e que é aceitável em pouquíssimos estilos, talvez o único seja a Light Lager, e não é desejável na maioria dos estilos. Quem vai usar o cooler é só engatar as mangueiras nos lugares indicados, a mangueira de mosto, entrada e saída, e mangueira de água fria, entrada e saída. E quem vai utilizar a serpentina, lembrar de ficar movendo na panela. Isso impede que a taxa de troca de calor diminua. Inclusive é agora que a gente vai fazer a medição da densidade, para saber como é que foi a nossa mosturação, a nossa abraçagem, ver se deu tudo certo. E caso necessário, a gente vai fazer também alguns ajustes de ferver mais o nosso mosto para perder mais água, ou adicionar um pouquinho de água para equilibrar a densidade no patamar que a gente quer. Agora a exemplificação da utilização da serpentina para vocês verem. No caso, a gente não conseguiu nada para engatar nessa mangueira, para fazer a adaptação da torneira para a mangueira, então teve que ser na mão mesmo. A gente simplesmente enfiou a mangueira ali e segurou com a mão. Aí a água gelada, ela vai passar por toda a serpentina, vai roubar calor do nosso mosto e vai sair pela mangueira, pela outra mangueira. E é bom também tomar bastante cuidado porque essa água sai quente, bastante quente, tipo perto de 100 graus, que é a temperatura de fervura da água, né? É através da medição da densidade que a gente consegue saber a quantidade de açúcar que tem no nosso mosto. Quanto mais denso, mais açúcar tem dissolvido ali. E cada receita tem seu valor ideal. Então é bom medir para saber se a nossa receita, se a nossa execução está saindo de acordo com a receita. É importante também verificar a calibração do equipamento. A maioria dos densímetros está ajustado para funcionar a 20 graus, para medir a densidade a 20 graus. Só que não tem problema, a gente pode medir fora dessa temperatura. Para isso tem que utilizar uma tabela de calibração. No caso aqui, a gente disponibilizou para vocês para download uma tabela de Excel, onde é só inserir a densidade medida e a temperatura que foi medido e já dá para vocês o resultado real. Só lembrando para olhar o densímetro na horizontal, como está indicado na foto ao lado. E se for necessário ajustar a densidade para aumentar, a gente precisa perder mais água, então tem que ferver mais. E se quiser diminuir a densidade, é só adicionar mais água na receita. Pode misturar água no mosto que não tem problema, desde que seja esterilizado, ou seja, fervida. Agora chegou então a etapa do Whirlpool. E mesmo depois de a gente ter feito aquela filtragem com os grãos, ainda restam algumas substâncias sólidas no nosso mosto. Agora não são mais substâncias grosseiras como grãos e cascas, são substâncias bem finas que acabam se dissolvendo no líquido. Então depois de ele estar frio, ou pelo menos menos quente, a gente já consegue fazer com que eles decantem e a gente consegue através do Whirlpool retirar eles. O objetivo então do Whirlpool, assim como a filtragem, é decantar resíduos sólidos para remover eles. E a gente vai precisar de uma panela com a mangueira, com aquela válvula embaixo. A gente vai fazer no sentido horário, porque estamos no hemisfério sul. Também vamos tampar a panela para que não haja risco de contaminação. E depois de tampar, a gente espera de 10 a 30 minutos no mínimo pela decantação. Então o Whirlpool é bem simples. É só pegar a nossa pá cervejeira, botar na panela e girar. Gira o mais rápido que puder e depois espera. Simplesmente isso vai fazer com que haja uma separação dos sólidos que vão ficar concentrados no centro da panela. Aqui é o exemplo do Whirlpool sendo feito. E eu quero lembrar vocês que a panela, a pá e inclusive a tampa tem que estar sanitizados, ok? Com o Whirlpool a gente conseguiu separar o que é sólido do que é líquido. E com a trasfega ou transfega, a gente vai retirar o líquido da panela, deixando o sólido para trás. Então é importante ter todo o material sanitizado, porque, vou reforçar, tudo que entra em contato com o mosto depois da fervura tem que estar bem sanitizado. Isso inclui a mangueira, que é de onde vai sair o nosso mosto da panela, dentro, claro, e fora, pelo menos a ponta. Então a gente vai abrir a válvula da panela bem pouquinho para que saia só um fiozinho de mosto, porque se a gente abrisse muito, esse fluxo de líquido
iria acabar arrastando os sólidos, que são sólidos bem leves, é tipo um pó assim. Então a gente abre bem pouquinho para que eles fiquem paradinhos lá dentro da panela. E quando for colocar o mosto no teu fermentador, pode colocar tipo mirando no centro do fermentador assim, para que faça espuma, para que oxigene o mosto. Não precisa tomar o cuidado de não oxidação nessa etapa. Por quê? Porque a oxidação é uma reação química que acontece mais rápido conforme a temperatura vai aumentando. Então, como a gente já resfriou o nosso mosto, não precisa se preocupar muito com isso. E, principalmente, porque a levedura, na primeira etapa da fermentação, utiliza o oxigênio. É onde ela se multiplica e ela vai precisar de oxigênio para fazer isso. Então, se a gente oxigenar o nosso mosto, isso acontece mais rápido e a nossa fermentação também demora menos tempo. Depois é bom tampar, mais uma vez, para que não haja contaminação com leveduras do ar ou, inclusive, partículas sólidas grandes que podem cair ali dentro. Então, agora a gente fazendo a sanitização da mangueira por dentro e por fora com água com iodo. Agora, com a panela mais vazia, foi que eu consegui filmar os resíduos sólidos ali dentro do mosto. E conforme a quantidade de líquido vai diminuindo na panela, ele vai se alargando um pouco assim. Então eu vou tirando todo o meu mosto da panela, nessa velocidade lenta que eu falei antes, que é só um fiozinho, que eu vou filmar mais pra frente para vocês verem. Mas qual que é o momento que eu vou fechar a válvula? É quando começa a ir trube, que é esse resíduo sólido, para o meu fermentador, que eu filmei para vocês darem uma olhada aqui. Notem que o nosso mosto está bem límpido, não tem resíduo sólido nenhum nele. Então a gente está conseguindo tirar bem só o que eu quero, que é só o líquido. E notem também que lá no fundo do meu fermentador, que é essa bombona, está cheia de espuma. Por quê? Porque eu quero oxigenar o meu mosto. Aqui a gente está trasfegando o mosto pela parede do fermentador só para poder filmar para vocês a limpidez, mas o ideal é que se trasfegue direto no líquido lá embaixo para que faça espuma e oxigene o mosto. E quando tiver na hora de fechar a válvula, o teu fluxo de líquido, o teu mosto vai começar a ficar mais escuro, um pouco sujo assim, que é o trube que a gente não quer. Aqui a gente exagerou um pouquinho na quantidade de trube só para ficar fácil de filmar. O ideal é que se feche antes de chegar nesse nível. E mais uma vez, a gente pode provar esse líquido, né, esse mosto, para ir aguçando o nosso paladar. E também vocês já podem ver aqui a velocidade de extração do nosso mosto da panela, que é realmente um fluxo bem pequeno. Agora, já com a panela vazia, dá para filmar bem o trube, ou seja, os nossos resíduos sólidos bem finos que ficaram para trás. Notem que não são tão poucos assim, tem bastante coisa ali. E também o mosto que está ali dentro está bem turvo. E isso é resíduo. Infelizmente a gente não vai aproveitar isso e vai fora. E dependendo da temperatura que tu resfriou o teu mosto para fazer o whirlpool, ainda vai ficar algumas substâncias sólidas. É o que a gente chama de trube frio. A gente já conseguiu retirar o trube quente, só que tem também o trube frio, que são proteínas ainda menores, mais finas, mais leves, que não se dessolubilizam do líquido a uma temperatura mais alta. Então abaixo aí de 25 graus, mais ou menos, talvez a gente veja essa névoa, por assim dizer, no nosso mosto. O que não é desejado, mas também não é um grande problema. Isso vai acabar se decantando durante a maturação e a fermentação. Chegou a hora então de finalmente a gente transformar o nosso mosto em cerveja. E quem faz isso para nós é a levedura. E inocular a levedura é preparar ela para ser adicionada ao mosto. Então, reafirmando, é necessário sanitizar tudo. A princípio, a gente vai precisar só de um copo e água. Então, ferve a água para sanitizar ela e deixa esfriando tampada até a temperatura que vai ser informada na embalagem da levedura que tu vai utilizar. Uma regra geral é de 8 a 12 graus para cervejas tipo lager
e de 18 a 24 para cervejas tipo Ale. E se quiser, pode colocar na geladeira ou freezer. E nunca adicione levedura, seja ela na água acima de 40 graus ou no mosto acima de 40 graus, porque isso pode matar as leveduras. Qual levedura eu vou utilizar? A levedura que a receita indica. Cada receita vai indicar uma levedura, porque cada levedura vai trazer algumas características para nossa cerveja. E a quantidade também está indicada na embalagem. Este sachê é indicado para fazer entre 20 e 30 litros de cerveja, por exemplo. E uma coisa que é bom eu ressaltar aqui é nunca inocular pouca levedura. Nunca economizar na levedura, porque pode trazer alguns problemas. Off flavors, que são sabores que a gente não quer, e alguns outros problemas como demorar muito tempo para fermentar, porque vai aumentar o risco de contaminação. Então é sempre bom não deixar ali abaixo desses 20 e 30 litros, idealmente mais perto do limite superior do que do limite inferior. E depois de eu colocar a minha levedura, que é um pozinho, porque ela está desidratada, no meu líquido, ou seja, na minha água, já devidamente sanitizado, eu vou esperar mais ou menos de 15 a 30 minutos, que é o tempo que demora para a levedura se hidratar novamente. E preferencialmente não mexer, aguardar, porque se eu mexer, eu também corro o risco de matar a levedura, porque a essa altura ela está muito frágil. E depois então é só eu verter no fermentador e agora já posso misturar. Eu botei aqui na direita uma foto, um exemplo de uma levedura. Essa é bastante utilizada em cervejas tipo Ale. E ali dá para ver que tem a indicação da quantidade, né, da dosagem. E em cima ali tem também as características que essa levedura traz para a cerveja. Nessa receita que a gente fez, deu 30 e poucos litros de cerveja. E a gente está utilizando 2 sachês de levedura, que são indicados para de 20 a 30 litros cada um. Então, mais uma vez, é bom não deixar com pouca levedura a nossa cerveja, né, por causa dos riscos que eu comentei antes. Esse copo tinha sido sanitizado com iodo e a água fervida. Depois a gente colocou no freezer para resfriar, tampado ali com papel filme. E aqui dá para ver a levedura se hidratando. Conforme ela vai se hidratando novamente, ela vai afundando. Quando a nossa mistura de levedura e água vira esse creme branco, é que está pronto. Então, depois de ter certeza que esse creme está homogêneo, pode misturar um pouco agora, preferencialmente sem usar colher nem nada, só mexendo o copo ou a jarra, enfim, o recipiente. É só colocar dentro do fermentador. E agora sim, o nosso trabalho está pronto. Tudo que a gente tem que fazer agora é auxiliar a levedura para que ela faça o trabalho dela. Então, depois de eu colocar a levedura no meu fermentador, no meu mosto, eu vou misturar para que ela fique homogeneizada ali dentro. Eu coloco o airlock e, idealmente também, eu vou estressar o mínimo possível a levedura, porque a levedura é um ser vivo e sim, ela se estressa. Algumas coisas que acabam estressando a levedura. Mudanças bruscas de temperatura, como por exemplo misturar a levedura numa água a 20 graus e depois colocar no mosto a 35 graus. Isso aí são 15 graus de diferença, né, de repente assim. Ou outro exemplo, o mosto a 35 graus já com a levedura e eu levar para uma sala de fermentação a 18 graus. Também é uma mudança muito brusca. Apesar de essas não serem grandes preocupações nossas para agora, para a gente que está começando e tal, eu deixo a dica para vocês, para que vocês tenham isso em mente, né? E outra coisa que vai acabar estressando a levedura é ficar batendo no fermentador ou choques. E também não ficar agitando muito o fermentador. Então tá, onde é que eu vou colocar minha cerveja para fermentar? Bom, aí depende. Se você tem uma geladeira que tem espaço para isso, ou uma geladeira exclusiva para isso, ótimo, vai te ajudar bastante na fermentação, a ter esse controle de temperatura. Se não tem, você pode colocar numa sala com ar-condicionado, pode ser no quarto também, não tem problema. E se não tem nenhum ar-condicionado, nenhuma geladeira à disposição, em último caso, pode deixar assim ao ar livre. Entretanto, o controle de temperatura é uma parte importante da fermentação e da maturação, e principalmente para quem mora em lugares muito quentes, isso vai influenciar sim no sabor da tua cerveja.
Mas também, fora lugares que são realmente quentes, não vai ter grandes problemas. E assim, com o tempo, quando for conseguindo investir mais no teu equipamento caseiro, vai comprando algum frigobar que é mais barato, ou alguma geladeira antiga, e vai adaptando para conseguir colocar os teus fermentadores ali dentro. No inverno, principalmente em cidades frias, essa parte fica bem mais fácil, né? É só deixar no quintal de casa, que já está numa temperatura aí apropriada para fazer a fermentação. E ajuda também deixar o fermentador 100% protegido da luz. Nesse caso aqui do vídeo, a gente estava com a cabeça em filmar, para deixar tudo bem claro para vocês, e acabou fazendo as coisas na ordem inversa. O ideal é com o fermentador tampado, eu primeiro misturar e depois colocar o airlock. Por quê? Tá vendo ali que saíram algumas bolhas? E dependendo como eu faço isso, se eu aperto o fermentador e depois eu solto, por exemplo, ele acaba sugando o ar. Vai sugar por onde? Pelo airlock. E se essa água entra dentro do fermentador e está contaminada, acaba que contamina toda a minha cerveja e eu perco tudo. Então tome esse cuidado. Na aula teórica eu vou falar mais sobre a fermentação, mas para introduzir o assunto para vocês, a fermentação tem o principal objetivo de transformar açúcares em álcool e outros sabores e aromas. Acompanhar a fermentação também é importante. Por exemplo, está saindo bolha no airlock, às vezes demora aí umas 10 horas para começar. Mas está saindo, isso é um bom sinal, porque se não estiver saindo, ou a fermentação não está acontecendo, ou o teu fermentador pode explodir, pode estar entupido, por exemplo. Então essas bolhas acontecem por causa da transformação do açúcar em CO2, que é gás, que é o gás inclusive que fica na cerveja, que mais para frente na maturação a gente vai fazer, pelo menos para a parte de garrafas. Só que como não tem nada que prenda o gás ali, ele acaba saindo e sai pelas bolinhas do airlock. É importante também para um controle teu, para que tu vá aprendendo cada vez mais como que cada variável influencia no processo todo, anotar a temperatura desse fermentador diariamente. Isso é bem fácil de fazer. É só colocar o teu termômetro num copinho de água do lado do fermentador. Então a água que tiver ali no mesmo ambiente que o fermentador vai ter a mesma temperatura, né? A gente tem uma tabelinha disponível para vocês, que é a mesma tabela que a gente vai usar na parte teórica, com dados e contas e tal. Mas é legal também para vocês fazerem o caderno de vocês, por assim dizer, fazer o logbook, para deixar tudo anotadinho. Medir a densidade diariamente, isso é uma outra dica, mas vai depender do tipo de fermentador que tu está utilizando. Também não é uma obrigação. E também anotar na tabela para que você vá conseguindo entender melhor como é que cada variável vai influenciar no resultado final da cerveja. Se o fermentador possui uma válvula que permita que tu tire cerveja sem levar junto a levedura que está no fundo, ou seja, teria que ser no fundo ou no topo, né? Depende, mas teria que ser uma válvula que fica mais ou menos no meio do fermentador, onde eu sei que tem só líquido. E aí eu conseguiria tirar esse líquido para medir a densidade. Mas também não é uma grande necessidade não. Aqui então o nosso copo com termômetro, logo após a gente colocar o mosto para fermentar. Notem que ainda não tem espuma nenhuma. É recomendável cheirar a cerveja, que já dá para ver como é que ela vai ficar e saber se tem algum problema já de contaminação. Isso tudo pode ser percebido no aroma. E se possível experimentar ela durante o processo também, se tiver uma torneira no tanque, alguma coisa assim. Notem que agora já tem um pouco de espuma no nosso fermentador. Isso é normal, tá? Apesar de parecer que está estragado, isso é perfeitamente normal e indica que tudo está acontecendo conforme planejado. Também quero ressaltar a importância de deixar esse espaço entre a espuma e o fim do fermentador, porque se ficar muito próximo pode acontecer de criar muita espuma e transbordar essa espuma, e se transbordar é uma forma das leveduras selvagens entrarem em contato com o nosso mosto e estragar tudo. E depois que a fermentação terminar, que é quando acaba de sair bolha do nosso fermentador, ou aí também depende de literatura, tem gente que fala que demora um pouquinho mais do que as bolhas, mas sim, a fermentação termina quando a densidade para de variar de um dia para o outro.
mas na verdade produtores caseiros poucas vezes fazem essa medida diária de densidade, até porque vai usar aí uns 200 ml por dia, então vai acabar gastando alguma quantidade considerável de cerveja. Se você não vai fazer essa medição, prefere esperar que as bolhas acabem, eu recomendaria deixar aí um dia a mais, mesmo sem bolhas, só por segurança. E quando a fermentação termina, a gente agora sim, média densidade, pode abrir o fermentador, média densidade, e vai comparar com a densidade anterior à fermentação, porque isso vai me dizer a quantidade de álcool que a minha cerveja vai ter, porque o açúcar ele vira gás de álcool, né? Então se eu tenho a densidade antes, que é os açúcares no mosto que influenciam a densidade, então se eu tenho antes e depois, eu sei quanto de álcool que eu produzi. E agora a gente já pode trafegar a nossa cerveja, não mais o mosto, para o fermentador, que é onde eu vou fazer a minha maturação. Eu vou mostrar certinho como é que faz para tirar só o líquido de novo, só a nossa cerveja, e deixar a levedura, que a gente chama de lama, para trás. Então, depois de sanitizar a mão com água com iodo, o que a gente faz? A gente vai trasfegar já a nossa cerveja para deixar a levedura para trás, para iniciar então a maturação. Notem que o Ricardo ali ele tampou o airlock com o dedão para evitar que por algum motivo a água volte para dentro do fermentador, porque se isso acontecer pode estragar toda a nossa cerveja. A mangueira também está devidamente sanitizada por dentro e por fora, então é só inserir a mangueira dentro do nosso fermentador e depois fazer a sucção para que a gente consiga extrair a nossa cerveja. É importante não encostar a boca na mangueira, tenta fazer alguma coisa ali com a mão, que a tua mão já está sanitizada, né? Para encostar a boca na mão, porque se tu encostar a boca na mangueira, tu vai contaminar a mangueira. E depois a gente vai encostar a mangueira no fundo da nossa panela ou do barril, enfim, de onde a gente for colocar a cerveja, e a mangueira vai acabar encostando o lado de fora na cerveja também. Então se tu encostou a boca ali, vai contaminar. E por que tem que encostar no fundo ou na parede? Para que a cerveja escorra sem fazer muita espuma, sem oxidar muito. Porque se oxigenar, pode oxidar. E se você se perguntou por que ele está olhando tanto para o fermentador, é para cuidar da ponta da mangueira que está ali dentro. Para que não pegue espuma, que está na parte de cima, e também que não pegue levedura na parte de baixo. Agora eu vou mostrar para vocês certinho como é que se faz todo esse cuidado aí para que a gente não traga levedura demais para nossa etapa de maturação. A gente fez aí uma cirurgia com luz de celular e a câmera, então não tá uma filmagem de Hollywood, mas tenho certeza que vocês vão entender bem o recado que a gente quer passar. Alguma levedura a gente vai acabar puxando para nossa maturação, mas não tem problema. Se for ver, é tipo, sei lá, 1 ou 2% de toda a levedura que tem ali dentro. É pouquinho, não tem problema. Se acontecer o que aconteceu agora, que é puxar pelo fluxo de cerveja para a mangueira um pouco de levedura do fundo, é só distanciar um pouquinho mais para que esse fluxo não chegue a carregar para dentro da maturação. Aqui a levedura que ficou dentro do nosso fermentador, então, que é resto. Quem quiser reutilizar, pode reutilizar. Tem formas específicas de guardar ela, mas não é recomendado reutilizar mais do que 3 vezes. E não se preocupem, o fermentador fica um pouco sujo assim, às vezes parece que deu errado, mas é assim mesmo. Agora então a última etapa na preparação da nossa cerveja, pelo menos para quem vai botar em barril. Para quem vai botar em garrafa tem mais uma, que é curtinha, que é só para preparar o gás dentro da garrafa. E claro, a parte de engarrafar também, que é um pouquinho braçal. Mas enfim, o nosso produto final, a nossa cerveja,
já está praticamente pronta e praticamente, se eu provar ela agora, já está praticamente do jeito que vai ficar no final. Mas a maturação é uma etapa bastante importante. Tem muita gente que ignora ela, principalmente os que estão iniciando, mas é recomendado fazer. Por quê? Porque é nessa etapa que a gente vai refinar os sabores e aromas da nossa cerveja, vai deixar ela com uma qualidade melhor. Além de alguns riscos, como por exemplo de explodir garrafas. E não fazer essa etapa vai aumentar a produção de gás dentro da garrafa, então pode fazer com que elas explodam. Isso não é brincadeira, tá? Explode mesmo. É bom também a gente cuidar como se fosse um fermentador, por causa da contaminação, deixar sempre fechado, todo aquele cuidado. Apesar do risco agora ser menor, ele ainda existe. Ele é menor agora porque tem o álcool, e o álcool ele naturalmente já mata alguns bichos, ele já é um sanitizante, né? Mas ainda assim é bom ter esse cuidado. E a temperatura de maturação é um pouco menor que a de fermentação. Regra geral é 10 graus para ales e 5 para lagers, mas também varia de acordo com a nossa receita. Para que vocês entendam bem, então, a maturação é mudar a temperatura de fermentação. É apenas isso. E tem gente que diz que é melhor tirar a levedura, tem gente que diz que não. Depende da literatura que você estiver seguindo. Em todo caso, a gente acha mais seguro tirar, porque se a fermentação e a maturação por algum motivo se alongam demais, as leveduras acabam morrendo e trazendo off flavors, que são sabores que a gente não quer para o nosso produto final. Então a gente recomenda tirar. E o tempo de maturação da cerveja também é dado na receita. Então depois do fim da minha maturação, eu vou fazer a trasfega de novo para deixar a levedura para trás. No caso da maioria dos estilos, tem alguns, como por exemplo cervejas de trigo, que a gente quer essa levedura, que traz esse aspecto mais turvo para nossa cerveja. Então nesses casos a gente não tira a levedura ou tira menos. Mas ainda assim vai ficar um pouquinho de levedura no líquido, um pouquinho de levedura na cerveja. Seja ela partículas pequenas visíveis ou até invisíveis. Essa levedura é o que vai nos ajudar a criar o gás que a gente quer dentro da garrafa. Então depois de terminar a minha maturação, eu vou fazer o priming. O que é o priming? É o que vai garantir a gasificação da cerveja na garrafa. Porque até agora a nossa cerveja está sem gás, ou com muito pouco gás lá dentro. E é dentro da garrafa, porque está vedado, que o gás gerado vai ser incorporado na cerveja. Isso em média vai aumentar a graduação alcoólica em mais ou menos 0,3%. Porque a levedura vai consumir os açúcares e transformar em gás e álcool, né? Lembrando vocês, é necessário esterilizar as garrafas, como vocês já sabem, e a gente vai inverter a sacarose em glicose e frutose através do calor, porque esses dois açúcares são mais fáceis de serem fermentados. E antes de garrafar, a gente mistura esse líquido açucarado na cerveja para ser fermentado dentro da garrafa. Como é que a gente prepara então esse líquido? É só ferver açúcar, que a quantidade eu vou dar na aula teórica, com água e 2 ou 3 gotas de limão ou vinagre de álcool. Isso vai evitar a caramelização do açúcar. E eu mexo enquanto ferve por mais ou menos 15 minutos. A quantidade de água indicada para fazer o priming é o suficiente para não criar uma gosma. Então, mais ou menos umas 3 ou 4 vezes o volume de açúcar na panela. Depois de terminar então a maturação, eu vou pegar minha cerveja e colocar numa panela que tem a válvula ali embaixo. E é agora que eu vou fazer a adição do priming. É bom misturar, bem misturado, mas com cuidado para não fazer espuma, para não oxidar a cerveja. E ter o cuidado de deixar a panela sempre fechada. E com a garrafa devidamente sanitizada, ou com água fervente, ou com água iodada, colocar a mangueira até o fundo da garrafa e abrir devagarinho. A gente quer que esse fluxo de cerveja seja devagar, para não fazer muita espuma e não oxidar a cerveja ali dentro. Ter atenção também para deixar o headspace, que é esse espaço de ar dentro da garrafa, é o que vai, digamos que, absorver um pouco da pressão que vai acabar criando ali dentro e evitar que a nossa garrafa exploda. E depois então é só colocar a tampinha e fechar.
Uma boa alternativa para quem não quer gastar muito tempo lavando garrafas ou fechando garrafas com tampinhas é a utilização de growlers. Existem growlers de diversos tamanhos, esse aqui é de 2, mas eu já vi de 5 litros, então se a produção é de 20, com 4 de 5 litros já dá para guardar tudo. E para finalizar então a nossa produção, alguns detalhes que a gente tem que ter atenção para evitar acidentes. Depois de fazer o priming, deixar a garrafa por mais ou menos 5 dias em temperatura ambiente. Isso vai fazer com que o gás seja criado e fique armazenado no líquido. Em dias quentes, a reação acontece mais rapidamente, então talvez seja necessário apenas 3 ou 4 dias. Quem tiver um manômetro, que é um medidor de pressão que a gente tampa a garrafa, é bom ter uma garrafa com esse manômetro, porque assim a gente pode verificar a pressão de todas elas, que vai ser igual. A princípio, até 10 bar, que é 145 psi, não tem problema, nenhuma garrafa vai explodir. Mas ainda assim, mesmo abaixo de 10 bar, pode acontecer de alguma garrafa explodir, porque as garrafas com o tempo vão criando defeitos e isso aí diminui a resistência delas. Quem não tem manômetro, é bom provar uma garrafa por dia a partir do 5º dia. Se tiver dias quentes, um pouquinho antes. Se tiver muita pressão, a tampa vai abrir com bastante força. Se for uma tampinha, ela vai sair voando. E se for uma garrafa de growler, que é aquela tampa fixa que não se perde, tu vai ver que ela vai também abrir com bastante pressão. Então é momento de parar a fermentação que está acontecendo dentro da garrafa. E a gente faz isso como? Pasteurizando a cerveja, ou seja, a gente eleva as garrafas até 65 graus por 15 minutos e esfria naturalmente. Isso vai fazer com que as leveduras morram. É bom não colocar as garrafas em 65 graus direto, é bom que a temperatura seja elevada junto com as garrafas, porque senão elas podem trincar por choque térmico. Ou então colocar as garrafas em uma geladeira, isso vai diminuir a temperatura e por isso vai diminuir a velocidade das reações químicas. Parabéns, a sua cerveja ficou pronta. E caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. A gente tem o grupo do Facebook também, que é para cada um de nós se ajudar, para que a gente sempre fique adicionando informação nova, ajudando um ao outro e crescendo como equipe. E eu mesmo entro lá no grupo para verificar se tem informações de alguém, dúvidas de alguém, frequentemente. Um grande abraço e ótimas cervejas!